A paz do Senhor Jesus Cristo. O tema que iremos estudar neste vídeo é o 7, Gálatas. É o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos da Galácia. Primeiramente, como estudar Gálatas? Entender o contexto histórico do que estava acontecendo com os cristãos e as igrejas da Galácia dará uma visão mais profunda do que Paulo está ensinando. Paulo está escrevendo esse livro no final da sua primeira jornada, da primeira viagem missionária, onde se concentrou principalmente na região sul da Galácia. Por quase 2 anos, ele viajou pela área, onde proclamou as boas novas sobre Jesus, implantou muitas igrejas e vivenciou o poder do Espírito Santo. Essa jornada marcou o início de uma grande transição na igreja. Pela primeira vez, inúmeros gentios se tornaram seguidores de Jesus. Mas, apesar de todo o sucesso de Paulo, ele passou por uma intensa perseguição. Inclusive, uma vez que foi apedrejado em público, a ponto de acharem que estava morto. Mas não é por isso que Paulo está chateado nesta carta. É porque um grupo de falsos mestres vinham atrás dele, desfazendo muito do trabalho duro que ele havia feito. Eles estavam levando essas igrejas da Galácia a se perderem. Quem eram esses falsos mestres? O que eles estavam ensinando? Para entender melhor essa situação, vamos olhar para o relacionamento próximo, porém complexo, entre o cristianismo e o judaísmo. E como cada um deles viam o grupo de que conhecemos como os gentios. No primeiro século, o judaísmo viam os gentios como pecadores e impuros. O contato com eles era inaceitável, por causa disso, os judeus mantinham a distância deles, para não se tornarem impuros também. No entanto, havia uma provisão para os gentios, que reconheciam o Deus de Israel e queriam adorá-lo, mas não era fácil. Esses gentios precisavam se comprometer totalmente com o estilo de vida judaico. O que isso significava? Isso significava que eles precisavam, primeiro, ser batizados. Depois, os homens precisariam ser circuncidados. E em seguida, precisariam seguir as leis de Moisés, especialmente as leis a respeito de comida e festividades. Esses requisitos eram demais para muitos dos gentios. Muito pouco se converteram ao judaísmo. Alguns gentios, no entanto, seguiram um meio caminho. Eles reconheceram o Deus de Israel e foram batizados, mas não queriam cumprir o requisito da circuncisão. Esses gentios eram chamados de tementes a Deus e, apesar de frequentarem as sinagogas e serem amigáveis com os judeus de uma perspectiva judaica, eles ainda eram considerados impuros. Tudo isso mudou com Jesus. Após a sua morte e ressurreição, os discípulos de Jesus foram capacitados pelo Espírito Santo a proclamar audaciosamente sua mensagem a todos ao seu redor. Eles entenderam que Jesus era o prometido Messias e Salvador de Israel, e que ele era aquele a quem tudo que no Antigo Testamento estava apontando. Jesus agora os libertará do fardo de seguir os sacrifícios e cerimônias da lei da antiga aliança.
A única coisa necessária para endireitar as coisas com Deus era a fé em Jesus. Esses primeiros cristãos eram judeus. Inicialmente, eles apenas pensavam em proclamar essas boas novas do seu Messias para outros judeus. Afinal, eles estavam esperando o Messias chegar por muito tempo. Através da proclamação das boas novas sobre Jesus, muitos judeus estavam convencidos de que Jesus era o Messias e se tornaram cristãos. Infelizmente, a maioria se recusou a aceitar Jesus como seu Messias e eles preferiram continuar a seguir as leis e tradições do Antigo Testamento. Com isso, as coisas entre os judeus e cristãos começaram a ficar tensas. Mas havia uma coisa que a tornavam ainda maior. Deus começou a chamar aos cristãos para fazer algo ousado e completamente contra o cultural. Levar as boas novas sobre Jesus ao mundo gentílico. Ao dar passos de fé e obediência, muitos gentios se tornaram seguidores de Jesus e se juntaram à comunidade de crentes. Com o passar do tempo, tantos os que se converteram que o número de gentios estavam começando a superar aos de judeus na igreja. À medida que mais gentios se tornaram cristãos, alguns cristãos judeus começaram a ficar chateados, mesmo depois de se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Eles continuaram tendo sua visão judaica tradicional, de se manterem separados dos gentios. E aí eles pensavam, e agora, vamos apenas aceitá-los? O que o resto da comunidade judaica vão pensar? Eles temiam ser rejeitados ou até perseguidos por serem muito amigáveis com os gentios. Então, o que eles fizeram? Por medo, eles comprometeram a mensagem do Evangelho. Eles decidiram que apenas a fé em Jesus não era suficiente para ter um relacionamento correto com Deus. Eles ensinaram que a justiça diante de Deus era conquistada pela fé em Jesus, mas fazendo as obras da lei. Eles exigiam que os gentios que queriam se tornar seguidores de Jesus passassem por todas as leis judaicas de conversão. Em outras palavras, os gentios devem primeiro se converter ao judaísmo para se tornarem seguidores de Jesus. E é por isso que esses falsos mestres são chamados de judaizantes. Então, o que esses judaizantes fizeram? Depois que Paulo implantava uma igreja e se mudava para o próximo local, eles iam atrás dele e atacavam a sua credibilidade. Eles alegavam que ele nem era um verdadeiro apóstolo, mas era um falso mestre que ensinava a mensagem incompleta do evangelho. Eles o acusavam de proclamar um evangelho mais fácil para os gentios, a fim de obter muitos convertidos. No entanto, os estavam o deixando como impuros, temente a Deus. Os judaizantes então ensinavam a essa nova igreja o que chamavam de verdadeira mensagem do evangelho, que Paulo não lhes disse. Eles tiveram forte influência em algumas dessas igrejas primitivas, transformando os novos cristãos em que Paulo, nesta carta, chama de um evangelho diferente. Então, Paulo fica muito irritado, porque Jesus deu aos Gálatas o maior presente do mundo. Eles foram justificados pela fé nele e estavam jogando tudo fora.
Eles estavam tentando ganhar o seu favor através de obras infrutíferas em vez de aceitar o único caminho para a salvação. Na apostila de vocês, na página 15, Paulo está nos falando a respeito da Jerusalém terrena e celestial. Precisamos olhar para o Antigo Testamento e entendê-lo à luz do Novo Testamento, e não ao contrário. Deus prometeu a Abraão que teria um filho, mas Abraão tentou dar aquela ajudinha a Deus e fez um filho com consentimento à ideia de Sara com a sua serva Agar. Depois disso, porém, como havia prometido Deus, deu um filho e Sara milagrosamente engravidou, já com idade avançada. Então Abraão se deparou com um problema. Um filho nasceu com o resultado da vontade própria e o outro pela promessa. O apóstolo Paulo nos apresenta o que ele mesmo tinha aprendido de Deus, abordando justamente esse caso de Abraão. Agar, a serva, é uma imagem do Monte Sinai, ou o da lei, que corresponde a Jerusalém de hoje, religião sem Cristo, pura escravidão. Por outro lado, há Jerusalém celestial, a verdadeira, a nova cidade. Os cidadãos dessa cidade são os cristãos, todos livres. Aqui, irmãs, se encerra esse vídeo e o próximo tema é 1º e 2º aos Coríntios.